Senhores e senhoras, meus amigos, irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja nesta noite no coração e na vida de todos vocês. Eu sou o pastor Benedito, esse é o grupo de missão Geração Eleita, canal pelo qual nós levamos a gloriosa e santa palavra de Deus ao mundo. Louvado seja Deus. Por isso, desde já eu te peço, inscreva-se no canal, deixa seu like, comenta e compartilha, porque isso é muito importante para todos nós. Amém? Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite quem vos fala é a missionária Welbica, do canal Grupo de Missão Geração Eleita. E eu te peço nesta noite que você deixe seu joinha, seu like, compartilhe os nossos vídeos, amém? Isso é muito importante para nós, amém? Muito bem, glorificado e exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Nessa noite nós estamos aqui para falar das maravilhas de Jesus. E nós vamos usar como tema da nossa Aleluia Palestra, Aleluia Marcos capítulo 6, versículo 30 a seguir, onde a palavra do Senhor vai nos dizer sobre a multiplicação dos pães. Diz o primeiro versículo que vamos ler nessa noite. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade à leitura dessa noite. Versículo 31 que diz assim: E ele disse-lhe: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e viam e não tinha tempo para comer. Muito bem, e o versículo de número 32 nos diz assim: E foram sós a um lugar, num barco, para um lugar deserto. 33. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximava-se deles. O versículo de número 34 nos diz assim: E Jesus saindo viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelha que não tinha pastor. Então começou a ensiná-los com muitas coisas. Verso 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Versículo 36 nos diz: Despede-os para que vão aos lugares, às aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Temos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: Quanto pão tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram-lhe: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Glória a Deus. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que o pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram saciados. E levantaram, aleluias, 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe.
E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que eu observo nesse texto bíblico aqui é que quem faz a obra do Senhor não tem tempo nem para descansar, não é verdade? É muita Mesmo verdade. porque eles estão preocupados em fazer a obra de Deus, porque eles enxergam uma carência muito, o homem de Deus, a mulher de Deus, enxerga uma carência muito grande no mundo. Louvado seja Deus, e acaba a pessoa muitas das vezes esquecendo de si mesmo. A gente percebe aqui no primeiro versículo que foi lido que Jesus dantes tinha mandado os apóstolos de 12 em 12 a fazer uma grande missão, e de 2 em 2, né? E quando os 12 voltaram, estava contando aqui para Jesus agora, tinha acabado de dizer a Jesus aqui das maravilhas que tinha feito, glória a Deus, como tinham ensinado o povo. E Jesus, a gente percebe que Jesus ficou assim, compadecido daquele labor pesado que os discípulos estavam, tendo, e ele disse: olha, vamos à parte a um lugar deserto, para que vocês descansem um pouco, porque os discípulos nem tempo de comer sequer não tinha, né? E então eles saíram num barco a sós, e você pode ver, né, que a palavra do Senhor nos fala isso, que eles saíram num barco a sós, e o que acontece? Alguém viu eles irem e conheceram eles, então eles já perceberam para o lugar que eles iam, e já a pé juntou uma grande multidão. Quando eles chegaram lá, a multidão já estava lá esperando por eles. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor sempre nos exorta e nos fala que aonde Jesus está, muitas gente, está ao redor de Jesus. Muitas Aleluia. Pessoas se aproximaram e se aproximavam Glória de Jesus. A Deus. E nós sabemos que uns se aproximavam para ouvir os ensinamentos de Jesus. E outros se aproximavam para ver os milagres que ele ia fazer, E sempre tinha alguém, para debochar de Jesus, para ver e observar aonde ele ia errar. Mas aquela multidão, ela estava ali naquele dia somente para ouvir Jesus. O discurso foi tão grande que chegou o final do dia e eles nem perceberam. Aí os discípulos perceberam que o dia já estava adiantado e aquele povo precisava comer, porque certamente desde cedo aquele povo já estava ali com Jesus. Pois é, missionário Elvio, e sabe também, ouvindo você falar isso aí, eu achei maravilhoso e eu comecei a pensar, glória a Deus. Quando os discípulos chegaram, falou: Senhor, despede essa multidão, eles precisam ir para algum lugar, alguma aldeia vizinha aí para comprar mantimento, é tarde e é muito, longe o lugar que nós estamos, é muito deserto. Aí o que acontece? Jesus falou para eles assim: dai-lhe vós mesmo de comer. Dai-lhe vós mesmo de comer. Olha a autoridade que Jesus incumbe aos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos nos dar de lado, Nós não queremos assumir a responsabilidade. Mas eu quero dizer que nós temos que estar preparados para fazer a obra do Senhor. E naquele caso, naquele dia, o problema era a comida. Tanto é que os discípulos falaram: mas Senhor, como é que nós vamos dar de comer a esse povo? Nós teríamos que ir na cidade buscar 200 dinheiro de pães para sustentar esse povo todo, Aí Jesus disse para eles assim: quantos pães vocês têm aí? Vai ver, vai dar uma olhada. E eles já sabiam, disseram para Jesus: 5 pães e 2 peixinhos. Para você ver que quando você tem boa vontade, quando você tem amor
para ajudar, que alguém chega até você, mesmo você só tendo a metade, você pode dividir, que dali multiplicará, porque aqueles 5 pães e 2 peixinhos, a palavra do Senhor nos diz que alimentou mais de 5.000 homens, e nesse caso não fala de mulheres e crianças. Eu creio que tinha, eu acho que mais ou menos o dobro de pessoas naquele lugar, e todos foram alimentados. E muitas das vezes eu e você achamos dificuldade para ajudar uma pessoa, aleluia, muitas das vezes até com um pacote de arroz de 5 quilos, digamos assim, porque a gente diz assim, eu só tenho um pouco, eu não vou dar porque eu só tenho esse pouco, mas que nós venhamos dividir aquilo com quem está precisando, aquilo que está necessitado, porque Deus, ele vai multiplicar, assim como aqueles pães e aqueles peixes naquele dia foram multiplicados. Pois bem, meus amados irmãos e amigos, glória a Deus, esse é o Jesus que nós pregamos, esse é o Jesus que nós o aceitamos, esse é o Jesus que nós seguimos, louvado seja o nome do Senhor. E então eu quero já de antemão te dizer, não há problema difícil que Deus não possa resolver. Aqui Jesus, aleluia, junto com seus seguidores, seus discípulos, seus apóstolos, aleluia, solucionaram uma questão de alimento. Naquela tarde, louvado seja Deus, já dando para a noite, glória a Deus, aquela multidão não poderia, louvado seja o nome do Senhor, voltar para os seus lares, mas sem comer. Eles precisavam de alimento para não desfalecer no caminho. Então, mesmo porque ali tinha mulheres, como a missionária disse, tinha criança e eles tinham que se alimentar. E Jesus resolveu a situação deles. Eu não sei qual o problema que você está passando. Eu não sei se o seu problema é um parente internado numa UTI. Eu não sei se o seu problema é um parente acamado em casa. Eu não sei se o seu problema, aleluia, é uma porta de emprego que precisa ser aberta. Glória a Deus. Eu não sei qual o problema que você passa, mas eu sei de uma coisa: esse Jesus ao qual nós servimos, ao qual nós adoramos, ao qual nós cremos, ele conhece o seu problema. E se nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, você invocar o nome do Senhor, certamente ele entrará com providência na tua vida. Glória a Deus. Amém? E o Salmo diz assim, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, não desanime, fique firme, aleluia, porque Deus, ele conhece o labor da tua vida. Tem um corinho que diz assim, conta para Jesus aonde é a tua dor, conta para Jesus aonde é a tua dor, Glória e ele vai te auxiliar, ele vai te curar, ele vai abrir as portas, porque ele é poderoso para nos dar vitória. Amém? Glória a Deus. Ficamos por aqui, missionário Elka, para que não se alonga muito, né? Louvado seja o nome do Senhor. E desde já eu quero dizer para você, inscreva no canal, aleluia. Acompanha o grupo de missão Geração Eleita, deixando sempre o seu joinha, o seu comentário, o seu compartilhamento. Isso tudo é muito importante para nós que trabalhamos com rede social. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando com você a cada dia. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém, povo de Deus. Até mais. Que Deus abençoe.